Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Agente histórico aqui, né? Tudo jóia? Não reparem muito a minha voz, tô com a voz um pouco rouca, né? Tô com um problema de garganta. Mas enfim, eu vim fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu quero contribuir um pouco mais para o debate, né? Qual debate, né? A gente tem hoje problemas de rupturas, né? Dentro da República, a gente tem uma República muito instável, né? E a gente vê uma polarização, né, entre direita e esquerda, ao qual a gente já tem pessoas, né, à esquerda que estão se movimentando, estão dentro do jogo político com muito mais consistência, né, fazem uma crítica assim é, um pouco melhor da realidade brasileira e da realidade institucional, né, enquanto na direita, né, que eu vejo que tem uma falha muito grande, um vácuo de poder muito grande, né, e uma incapacidade, né, às vezes até intelectual, né, de fazer uma análise, né, do que está acontecendo e se colocar como proposta à direita dentro de todo o espectro, né, político, enfim, seja à esquerda ou à direita. E por que eu faço isso? Por que eu estou trazendo esse debate? Eu estava até relendo algumas obras aqui, né, para poder, enfim, me embasar até melhor, né. Tem muitos anos que eu não fico lendo mais os autores liberais, né, eu me coloco como um liberal, né, e assim, eu também não tenho problema quanto a estereótipos. A pessoa fala, você é liberal, mas você parece ser mais de esquerda, ou você é liberal, mas você é de direita, enfim, eu não tenho muito problema quanto a isso, não ligo, de verdade, mas eu acho que assim, eu posso ajudar, né, ou contribuir para o debate, e principalmente dentro da própria direita. Por que dentro da própria direita? Eu vejo que muitos dos, hoje, influenciadores e, entre muitas aspas, pensadores à direita, eles não têm o mínimo, né, o mínimo que é necessário para colocar uma crítica construtiva, né, ou embasada, metódica, né, dentro do debate, né. E essa crítica, ela muitas vezes à esquerda, ela é feita, né, a gente goste ou não, ou enfim, é, com as devidas preocupações que a esquerda tem com, enfim, razões sociais, críticas estruturais do modelo capitalista, ou qualquer coisa do tipo, né, a direita se põe muito num debate de forma quase que eu posso dizer como cordial, né, agindo com o coração, né, com paixão. E esse é um problema muito sério, porque eu vejo muita gente reclamando da academia, falando dos cursos superiores, de doutrinação, e assim, eu acho que a direita perdeu o espaço dentro da academia por também não se reformular, né? Não estou falando nem no sentido de evoluir e largar as suas visões de mundo, não é isso, mas de se reformular e aprimorar a sua própria visão, né? E a gente tem, né, dentro da direita a gente tem diversos grupos, né? Acredito que o mais tradicional deles sejam os conservadores, né, que tinham uma tradição dentro da própria universidade que era muito importante, que veio desde a final da Idade Média, né, com a escolástica, né, enfim, permeando vários dos debates, né, acadêmicos, e que assim tem uma história, né, que é importante, né, é, é útil, né, e além de ser, né, importante e útil, ela pode nos ajudar, né, pode nos dar escopo para discutir uma sociedade atual, né? Não que a gente precise, né, ser ortodoxo, né, em leituras, seja dentro do conservadorismo da Igreja Católica, seja dentro do liberalismo, seja dentro do marxismo, enfim, acho que a gente consegue, é, principalmente dentro da direita, né, é, trazer essas ideias à tona e refletir com mais profundidade, né? Eu acho que dessa maneira eu acho que eu consigo contribuir um pouco mais, né? E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente tem hoje um problema de representatividade. Eu acho que esse problema da democracia representativa a qual vivemos, ele acontece dentro da direita, dentro da esquerda, né? No Brasil, dentro da direita, desde o Fernando Henrique, ele parece ser um problema
ainda mais complexo, né? Complexo por quê? Hoje a gente tem dentro da esquerda entre muitas aspas, porque muitas pessoas que estão mais à esquerda, né, que seriam marxistas, colocam o PT como uma política econômica de centro-direita, que de fato tem uma política econômica de centro-direita, né, enfim, com as questões dos bancos, né, do rentismo e tal, mas tem outras políticas que são mais sociais, enfim. Porém, toda a sua gestão ela é feita mais à esquerda, né? Porém, tem pessoas da esquerda que vai colocar como se fosse de direita, né? E o PT hoje ele é um partido de hegemonia no lado, né, é, esquerdo do espectro político, né? Enfim, hoje todas as eleições a gente parte de um pressuposto que o PT tenha basicamente 30%, né, de votos assim presidenciais, né? Então já é um número muito alarmante para qualquer tipo de concorrente, né? Aí temos, né, à direita a gente tem um problema de representatividade que eu acho que é ainda pior, né? Porque primeiro que a gente não tem uma hegemonia à direita, né? Não temos uma hegemonia. Aí você vai falar, mas isso é ruim ou isso é bom, né? Bom no sentido de pode florescer novas ideias, pode florescer novos grupos, enfim, isso pode acontecer. O problema, né? O problema é que, como não tem uma hegemonia de direita aqui, não tem um partido, por exemplo, partido conservador e tal, né? De base histórica que consiga convergir e conversar, né? Com diversos setores, né? Essas ideias que florescem, muitas vezes, elas não dão conta de todo o espectro da direita, assim como o PT não dá conta de todo o espectro da esquerda, né? Só que dentro da direita há uma fragmentação que é um pouco maior, né? E essa fragmentação, ela não só atrapalha, né, como ela permite que movimentos como o bolsonarismo apareçam, né? Esses movimentos que geralmente a gente não é difícil até te chamar de conservador, porque eu acredito que os conservadores, né, realmente conservadores, que leem bastante, e são bem sensatos, né, e o bolsonarismo não me parece um movimento de conservadorismo, me parece um movimento mais de reacionarismo, né, e muitas pessoas, por não se verem representadas em outros grupos e outros movimentos dentro da direita, acabam sendo jogados no colo do bolsonarismo, né. Isso a gente tem que deixar bem separado, porque não adianta, eu sou totalmente contra, por exemplo, a gente virar e falar assim, porque esse aqui é comunista, porque esse aqui é nazista, porque esse aqui é fascista. Eu odeio esse tipo de estereotipização, porque, primeiro, né, ela acontece de forma ignorante, né? Segundo, né, ela tende a radicalizar ainda mais aquela pessoa que você está, né, estereotipando, né? E no caso da direita, muitas pessoas que muitas vezes não são bolsonaristas, né? Enfim, não é que não tem um vínculo com o bolsonarismo, mas não gostam a princípio, né? Acabam sendo jogadas por se sentirem de direita e muitas vezes serem, né, apontadas como nazistas, né? Enfim, fascistas ou qualquer coisa do tipo, aderem ao movimento porque é o que sobrou, né? Então, assim, um segundo problema que eu vejo é a questão desse centro, né, ou seja, o centrão que a gente tem no nosso Brasil, que é um centrão fisiológico. Né? O que seria isso? Partidos que às vezes estão à direita, às vezes estão à esquerda, não se sentem de esquerda ou de direita, né? Mas eles geralmente eles querem estar acoplados, né? Acoplados, desculpa, falei errado, a partidos de maioria, né? Seja o PT, antigamente o PSDB, enfim, eles estão sempre próximos do núcleo do poder. Então esses partidos eles são muito complexos, mas a estrutura de poder deles gira em torno dos centros de poder. Então hoje a gente tem um bolsonarismo mais à direita e temos o petismo mais à esquerda, né? Então esse centro fica gravitando entre os poderes, né? Agora Bolsonaro, né, saiu do poder e tal, agora temos Lula novamente. Então esse centrão ele fica gravitando ali sempre é, consumindo, né, parte desse poder, que no caso é o poder executivo, no caso estou falando do presidente, né, mas eles dominam, né, as cadeiras
no parlamento, ou seja, das câmaras, né? Seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Então, eles com maioria, gente, e isso que eu acho que é importante a gente frisar. Esse centro, né, ele é muito, né, maléfico para o tipo de governo ou tipo de destinação que a gente quer, né, do nosso país, da nossa pátria. Por quê? Primeiro, o fisiologismo, né? O fisiologismo já é um problema em si, né? Eu sou liberal, enfim, você sabe que eu sou liberal, você sabe algumas das minhas posições, claro que você não vai saber todas, a não ser que você converse comigo, né? Assim como eu sei de algumas pessoas que estão à esquerda, que são marxistas, outros que são mais social-democratas, outros mais socialistas, outros que estão mais à direita, que são conservadores, né? Outros que são liberais conservadores, enfim, entre tantas outras, né? E o Centrão, ele não tem esse tipo de identidade, né? A identidade deles é o próprio fisiologismo, né? Estar gravitando próximo do poder. E esse é um problema sério, gente. Assim, eu estava até revisando aqui o Montesquieu, né? Revisei Montesquieu, o Espírito das Leis, revisei Benjamin Constant, né? E também Stuart Mill, né? Para poder, enfim, estar um pouco embasado. E assim, no Montesquieu tem uma fala que uma parte que um trecho que é muito importante. Eu acho que tanto para a direita quanto para a esquerda seria interessante a gente pensar, né? Repensar, pelo menos, essa questão política do nosso país. Por quê? O Montesquieu ele vai falar aqui na página 32, no capítulo 3, né, do princípio da democracia. Montesquieu vai falar o seguinte, né, é, foi, minto, desculpa, é claro também que o monarca, que por mau conselho ou por negligência, cessa de fazer executar as leis por facilmente consertar o mal. É só trocar de conselho ou corrigir essa mesma negligência. Então é muito fácil, né, que um monarca, por exemplo, ele mude, né, uma lei ou qualquer negligência que ele tenha causado, né? Porém, dentro da democracia, ou seja, dentro de um governo popular ou de representação popular, a gente tem um problema, né? Esse problema ele é muito sério, a gente entenda. Mas quando num governo popular as leis tiverem cessado, né, de serem executadas ou de serem executadas, né, como isto só pode vir da corrupção da República, o Estado já estará perdido. Por que eu trouxe essa parte em si, para poder tratar toda essa temática? Né? Novamente, mas quando num governo popular as leis tiverem cessado de ser executadas, como isto só pode vir da corrupção da República, o Estado já estará perdido. A gente está tendo uma discussão, né, sobre anistia, sobre, enfim, mudanças, né, em leis que já estão postas, né, e está tendo um rearranjo para poder colocar um candidato, né, no pleito, né. Aí, independente de juízo de valor, eu acredito que a lei já está lá, né, ela deve ser cumprida, né, para bem ou para mal, né. Eu não sou partidário de intransigências com a lei, né, seja para favorecer A ou B ou pessoas do meu espectro político, eu não concordo com isso. Eu acho que as leis devem ser aplicadas, né, e quando elas não são aplicadas, ou seja, executadas de maneira correta, né, de duas uma, né, ou essas pessoas elas estão mal intencionadas, ou seja, elas são corruptas, né, ou as nossas instituições não funcionam, né. Aí você fala, mas o STF ele está legislando. Sim, muitas vezes o STF está legislando, né? Isso é uma coisa que o Montesquieu ele não previa, né? Ele não previa, né? Porque dentro dos freios e contrapesos, né? Que ele vai colocar na sua teoria da tripartição do poder, né? Ele prevê que o legislativo ele é o poder mais seria teoricamente o poder mais forte da República. Por que o poder mais forte da República? Porque por meio do legislativo, homens e pessoas competentes, ou seja, virtuosas, né, elas criariam boas leis, entre muitas aspas, né, que regeriam essa sociedade de maneira adequada, né. Porém, a gente para fazer uma reflexão sobre o nosso parlamento, né, sobre a nossa Câmara de Deputados e Senado, né.
A direita ou a esquerda, gente. Isso é, para mim é muito claro que a direita e a esquerda a gente tá péssimo de representantes. A gente não tem um debate de qualidade. A gente não consegue postular questões sem, por exemplo, referenciá-las, né? A gente vai chegar lá, vai ter um deputado que vai de direita ou de esquerda que vai falar A ou B porque é assim ou assado, porque viu em algum lugar, que deu certo em algum lugar, mas assim, mal referencia, mal sabe um autor, né? E assim, eu acho isso preocupante, né? Eu acredito que os próprios iluministas, né, o próprio Montesquieu já tinha essa preocupação naquele período, né? E hoje a gente tem menos essa preocupação, né? E isso é complicado, gente, porque a gente está tornando a República um cabo de guerra. E a gente tornar a República um cabo de guerra, e eu falo isso principalmente para o lado, né, mais à direita, né, que não tem uma hegemonia posta, isso pode fragmentar, né, a direita em diversos grupos que vão ser muitas vezes antagônicos, né, e essa conversa vai perpetuar ainda mais, né, o partido que é, no caso, hoje, situação, que é o próprio PT, né, no poder por muito mais tempo. Né, e a gente não tem um revezamento dentro da República, que seria o ideal, seria o mais saudável. Né. Aí eu trouxe aqui também uma parte do texto do Benjamin Constant. Né. Benjamin Constant ele vai falar que, sobre a liberdade. Né. E é interessante você pensar que o conceito de liberdade hoje ele não é debatido, né? As pessoas jogam muito para a torcida, né? A liberdade é isso, liberdade de expressão é aquilo, não querem discutir, não querem se aprofundar, né? E é claro, não vão se aprofundar porque hoje a discussão ela tá superada, né? Dentro do próprio parlamento a discussão está superada, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem impor. E um parlamento do jeito que a gente tem, né? Ele tem mais aspectos tirânicos do que republicanos, né? E aí, novamente, seja a direita ou a esquerda. E a direita a gente está muito mal representado, né? Principalmente. O Benjamin Constant vai falar assim: o perigo da liberdade antiga, né, estava em que, atentos unicamente à necessidade de garantir a participação no poder social, né, ou seja, o poder dentro da sociedade, os homens não se preocupavam com os direitos e garantias individuais. Aqui a gente está falando num mundo quase que um estado de natureza, né? Isso aqui é mundo antigo, né? Pré-idade média, pré-idade moderna, né? Então o conceito de liberdade era um pouco diferente, né? A liberdade era participar do poder social, né? Geralmente isso ocorre por meio da força, né? E ele vai continuar falando que o perigo da liberdade moderna, que é a sociedade que a gente, no caso, se encontra, quer dizer, contemporânea, mas a gente está tratando de um autor que está final da modernidade, início da contemporaneidade, né, está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e da busca de interesses particulares, ou seja, agora que a gente tem direitos individuais, né, e uma independência privada no sentido de ter propriedade, poder adquirir propriedade, adquirir bens, né, como a gente está tão é, embebecidos, né, não sei nem se existe essa palavra, mas embebidos, né, de independência privada e interesses particulares, que a gente renuncia, né, renunciemos demasiado facilmente os nossos direitos de participar do poder político. Ou seja, a gente está tão, né, anestesiado com esses direitos, né, de independência privada, interesses particulares, que a gente renuncia ao poder político, a gente deixa de lado. E aí isso só vai ser interessante para a gente no sentido de querer participar quando a água bate na bunda, né? Ou seja, quando a conta chega, né? E ela está chegando. Dá para perceber que ela está chegando, né? E isso é para além de aumento de impostos, para além de, de políticas é, no âmbito econômico ou civil, né? Enfim, a gente tem uma sociedade hoje que não consegue se conversar, não consegue, a gente está muito no WhatsApp, muito no Instagram, muito no Facebook, a gente está conversando menos, e a gente quer só impor a nossa ideia, né? Sem ter aquela conversa de fato referenciada, né? Eu acho que isso falta principalmente para o lado da direita hoje. Acho que precisa de autores, né, resgatar autores, sejam liberais, sejam conservadores, sejam da igreja, né, tem livros excelentes, né, o Soares, por exemplo, Las Leis, né, que é o Soares que era, né,
dos segundos tomistas, enfim, tem uma tradição, né, assim, excepcional dentro da Igreja Católica, né? Temos os liberais, eu sou um liberal, então eu falo, puxo a sardinha para eles, claro, né? Mas, claro, não são todos que não é só o liberalismo que dá conta de explicar a nossa sociedade, né? Temos autores marxistas também, né? Porque é importante a gente ter uma crítica à própria sociedade que é estabelecida, que é uma sociedade, né, de democracia liberal. Então, assim, é importante você ter uma crítica a essa sociedade, ou seja, ler esses autores para você fazer uma autocrítica, né? Porque a autocrítica só pela autocrítica é muito difícil, tá, gente? É muito difícil a gente só ver algo que a gente acha que está errado dentro de nós mesmos. A gente precisa de algo de alguém de fora, em perspectiva, olhando para a gente, né? Então acho que falta isso, principalmente na direita no Brasil. Aí você vai falar, mas então você está passando pano, você não gosta do bolsonarismo, você não gosta do petismo, você só quer ir posar de centrão. Eu já ouvi isso algumas vezes, tá, gente? Eu já ouvi algumas vezes, não me incomoda também, não. Só que eu acho que assim, eu acho que a gente pode fazer uma alternativa, né, uma alternativa a polos que muitas vezes podem ser reconhecidos como extremo, né, seja bolsonarismo, seja petismo, né, como extremos, e a gente fazer uma alternativa que seja mais qualificada, né, seja a direita, seja a esquerda, mas que seja principalmente, né, uma alternativa a esses polos, né, que possa aglomerar pessoas tanto da direita quanto da esquerda, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que se a gente não tiver esse tipo de qualidade de debate, de conversas, eu acho que aí a República de fato ela vai acabar, né? Eu acredito que já tem assim certa data de validade, né? A gente já tem essa crise de representação muito intensa, né? A gente tem muitos políticos que, enfim, de certa forma colocam pautas de grupo, né, somente de grupo dentro do parlamento. Aí estou falando de políticos que são a direita e a esquerda, né, é, discussões no âmbito moral, que eu acho também que essas discussões no âmbito da moralidade, elas devem acontecer, porém, elas precisam de um pressuposto, né? Não pode ser só porque eu acredito nisso, né? Tem que ter um pressuposto dentro da sociedade ou referenciável, né? Até mesmo dentro do mundo como exemplo, né? É, e aquilo, a gente está colocando cada vez mais imbecis dentro do legislativo, gente. A gente reclama, né? Eu falo como um todo, né? A gente reclama que o executivo é uma bosta, o judiciário está querendo governar, mas, gente, o próprio Montesquieu já colocava, né? Se a gente não tiver um legislativo virtuoso, né? Bons candidatos, que tenham a capacidade de argumentar, de colocar, né? De postular uma ideia, uma lei, uma boa lei, a gente não vai ter república. Porque se esse poder falha, nenhum outro vai funcionar. Nenhum outro vai funcionar. As leis elas vão deixar de ser executadas ou serão executadas por imposição do judiciário, né? Que aí ele se torna o poder mais forte da República quando o legislativo é uma merda, né? E o nosso é uma merda, não tem nem o que dizer, né? A gente vai falar que fizer trovão, que, enfim, é, Marco, Marcos Duval, né? Que Flávio Bolsonaro, que esses caras vão fazer boas leis, principalmente no âmbito da direita. Infelizmente, eu acredito que não, né? E olha que já tivemos bons políticos de direita no nosso país, né? O próprio Clodovil, né? O Enéas, né? Enfim, dentre tantos outros que a gente poderia ficar citando aqui, e hoje a gente está com essas mazelas, né? Representando principalmente o espectro da direita, né? Mas enfim, era essa uma discussão que eu queria fazer, né? Desse resgate, desse debate, dessa intelectualidade mais à direita, para melhorar o debate político e melhorar, né, a própria Câmara dos Deputados e o Senado brasileiro. Do contrário, a gente vai ficar refém desses caras ad eterno, né? E não vai ser razoável, né? Não vai ser razoável fazer críticas, por exemplo, à esquerda ou a qualquer outro partido que venha a se tornar, enfim, é, alguma se tornar hegemonia dentro do cenário político, sendo que a própria direita, né, aceita isso de mão beijada porque não tem capacidade cognitiva para formular, né,
candidatos e uma oposição minimamente razoável. Pessoal, era isso que eu queria dizer, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal, né? Eu vou trazer mais debates políticos quanto a isso, vou trazer mais discussões, né? Eu quero tentar contribuir, né? Principalmente para a direita no Brasil, porque a esquerda eu acho que já tem bastante gente representando a esquerda no Brasil e, assim, representando com qualidade, né? Tem pessoas que são capacitadas. Eu acho que na direita é que está faltando, né? Então, eu acho que eu me posicionando aqui à direita, eu acho que eu posso trazer uma discussão melhor e, enfim, debates mais produtivos, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite e até uma próxima.